Ó, galera, esse aqui foi o resultado final. Se vocês tiverem paciência e seguirem todas as dicas que eu passei, vão obter o mesmo resultado. Se você sempre quis ter uma armadura do Homem de Ferro, mas achou que era impossível ou caro demais, hoje eu vou te provar que com paciência e as técnicas certas, você pode construir a sua armadura do Homem de Ferro a partir do absoluto zero, usando EVA. Sensacional, né? O nicho de cosplay de Homem de Ferro é um clássico que nunca morre, e o EVA de 7mm é o padrão de ouro para as armaduras mais robustas. Nesta série, eu vou te pegar pela mão do download dos arquivos até a eletrônica e pintura automotiva desse cosplay. Hoje a gente começa um episódio épico nesse canal, o projeto Como fazer a armadura do Homem de Ferro em EVA do zero. Então vamos nessa! E aí galera, eu sou o Kelvin do canal Kelvin Cosplay e hoje começa a nossa jornada para construir uma armadura Mark 85. Eu escolhi o EVA de 7mm porque ele dá a estrutura e a resistência que uma armadura desse porte necessita. E o plano é o seguinte, os vídeos vão ser divididos em moldes, corte, montagem, modelagem, selagem, pintura e luzes da armadura. E sem enrolação, hoje a gente já vai começar a baixar os arquivos e cortar as primeiras peças. E aí já vai uma dica de ouro. Eu sempre começo um projeto do Homem de Ferro pela parte da barriga. Isso porque essa é a parte que dá mais problema se for feito na medida errada. Galera, antes da gente partir para o computador e meter a mão na massa, eu quero dizer que eu deixei na descrição desse vídeo 3 links. Um link é para baixar um arquivo em PDF, o outro é para baixar um arquivo em PDO e o outro é para baixar o Pepakura Viewer. O arquivo em PDF é para quem não tem computador ou impressora em casa, então o arquivo já está pronto para o download, já está pronto para impressão. Então é só levar numa casa de impressão mais próxima de você e fazer a impressão, trazer essas 4 folhas para casa e meter a mão na massa. E se você tem computador em casa e impressora, fica um pouquinho mais fácil. Tem um arquivo PDO e o Pepakura Viewer, que é um programa. Vocês vão baixar o arquivo Pepakura Viewer, vamos fazer a instalação dele, abrir o arquivo PDO dentro dele. Então nós vamos conseguir ter uma visão panorâmica e tridimensional da peça que nós vamos produzir hoje. E você que não tem um computador em casa e não tem uma impressora, não tem problema também. Através desse vídeo eu vou mostrar o arquivo tridimensional, nós vamos visualizar ele, então você vai conseguir ter uma visão panorâmica da peça também. Então é só voltar esse vídeo quantas vezes for necessário, olhar as partes, olhar os passos e reproduzir em casa. Então agora sim, bora pro computador. Certo, pessoal, então aqui no computador com o navegador já aberto, nós vamos fazer é pegar aqueles links que eu disponibilizei aqui na descrição do vídeo e colar aqui na barra de pesquisa e dar um Enter. Certo? Eu já tinha aberto os links, então eu vou fechar esse aqui e vou mostrar o que cada link tem. Vamos lá, o link PDF vai abrir essa página aqui direto do meu Drive, então vocês podem baixar todos os arquivos tranquilamente, sem medo nenhum. Aqui é o arquivo em PDF, aquele que eu mencionei para quem não tem computador em casa, é só baixar esse arquivo, levar para uma casa de impressão e fazer a impressão. Então a gente clica aqui, aguarda o download e feito o download. Já está aqui, é só copiar para o celular, para um pendrive, levar para a casa de impressão e fazer a impressão. Esse arquivo em PDF é da barriga e lombar da marca 85. O outro link vai nos direcionar para uma página para nós baixarmos um arquivo PDO. É o mesmo arquivo, só que ele está num formato diferente. Ele está no formato PDO. Então, para quem tem computador em casa, é só baixar esse arquivo, aguardar o download, prontinho. O outro link vai nos direcionar para essa página aqui, do Drive também. Esse arquivo é o arquivo Setup, é o arquivo de instalação do Pepakura Viewer, programa que a gente vai usar para visualizar o arquivo PDO. Então a gente vai fazer o download dele, é só clicar aqui no botão de download, aguardar o download, vai aparecer essa mensagem aqui, vocês não se preocupem com isso, vou fazer a instalação junto com vocês. Então a gente faz o download, aguarda e prontinho, tá aqui o setup. Então para quem tem computador em casa é muito simples, é só clicar aqui no setup depois de feito o download, clicar no sim e vamos clicar agora em avançar. Vamos clicar aqui em agree, quer dizer concordar. Vamos instalar aqui no disco local C. Vamos clicar em avançar e certinho, pessoal, já abriu. Tá aqui aberto o programa. Então a gente vai entrar nele agora. Pepakura Viewer 4.
aqui vai estar escrito para verificar por novas atualizações. Eu prefiro usar essa versão, para mim não tem problema nenhum. Então eu clico aqui no não. Aqui é para a gente selecionar a unidade de medida, então eu vou escolher o milímetro, que é mais fácil de trabalhar do que polegadas. Certo, pessoal? Então aqui a gente vai abrir aquele arquivo PDO. Eu vou expandir, vamos em File, Open, e vamos abrir aquele arquivo PDO. Eu tenho aqui já ele, aqui. Abrir. Então tá aqui o objeto 3D para a gente visualizar. Essa é a barriga e a lombar do Homem de Ferro que nós vamos produzir hoje. Então galera, a gente vai agora para uma pequena introdução do Pepakura. Aqui nós temos nesse lado o objeto 3D para a gente visualizar a parte da barriga e a parte das costas. Então com base nisso aqui é que a gente vai fazer a cortagem e a montagem das peças que a gente vai imprimir. Nesse lado de cá nós temos a parte da impressão. Então tudo que for impresso vai estar aqui. Então a gente consegue visualizar o que é cada peça de maneira planificada. Então vamos lá, se eu estiver olhando aqui no arquivo 3D, no objeto aqui tridimensional, e eu quiser saber que parte é essa daqui, amarela, que no caso seria dourado, eu clico em cima e aqui ele já vai me mostrar o que é, ou vice-versa. Eu posso simplesmente clicar aqui nessa peça e ele já vai me mostrar que é isso aqui, certo? Um pouco da movimentação aqui dentro. Com o botão esquerdo ou direito do mouse, você clica e arrasta para cima, para baixo, para os lados, consegue visualizar o objeto. Com o botão do Screw Lock empurrado para frente, ele vai afastar o zoom. O botão do Screw Lock puxado, né, para trás, ele vai aproximar o zoom. Então, com o botão do meio do Screw Lock, aquele botão do meio, né, não empurrar para frente ou para trás, você consegue deslocar o objeto inteiro na tela, certo? Agora os botões. Esse botão aqui, o Set Materials to Faces, ele tira o que seria a parte da textura da peça. Então se eu clicar, ele tira as cores. Fica um pouquinho mais fácil da gente visualizar as peças quando você imprime em preto e branco, ou somente as linhas, dessa forma aqui. Eu preferi imprimir colorido para vocês se localizarem melhor, dessa forma, né, para vocês se localizarem melhor na hora de visualizar nas folhas impressas e também na hora de olhar aqui no objeto 3D. Se tu também desabilitar a textura, tu consegue visualizar um pouquinho melhor a questão da sombra e da luz, então tu sabe onde é que tem sombra, onde não tem. Por exemplo, é interessante a gente olhar e observar a peça. Aqui na frente não é simplesmente uma peça colada na outra. Se nós puxarmos aqui, ó, esse ângulo de visão e aproximarmos, ó, a gente vai ver que tem uma sombra ali, que tem uma espécie de chanfro. Então, para isso que serve o Pepakura, para a gente visualizar o que a gente está montando. Agora vamos falar a respeito deste botão aqui, ó, ênfase Size Open Edges. Tá? É literalmente o que está escrito aqui, né? Dá ênfase ao tamanho da abertura das bordas. É basicamente o que está escrito aqui em inglês. Se eu clicar aqui, ele vai tirar a abertura das bordas. Então, a gente puxar o zoom aqui já não tem mais a abertura. Se a gente clicar, ele vai deixar a abertura. É interessante para a gente ter uma visão um pouquinho melhor de como é que fica cada coisa. Ó, até fica um pouquinho mais fácil, melhor também de ver a peça dessa forma. E esse outro botãozinho aqui é o botão de luz. Se eu clicar nele, ele voa como se fosse desligar a luz. Então ele tira aquela sombra que aparece pra gente mostrando o que é relevo e o que não é. Se eu clicar, ele aparenta de novo a sombra. Ó, dá um exemplo aqui nessa parte aqui, né? Nós temos aqui um relevo, então fica uma sombrinha mais escura para mostrar que é um relevo. Se eu tirar a luz, eu já não consigo ver. Então, os três principais a gente já aprendeu, que é o que a gente vai usar nesse projeto. Agora eu vou clicar aqui pra gente visualizar com cores. E agora sim, galera. Agora a gente vai fazer a impressão dos arquivos. Então, estando aqui com o Pepakura Viewer aberto, a gente vai dar um Ctrl P ou simplesmente vir aqui em File e vir em Print, clicar e tá aqui. Clicando no OK, ele vai fazer a impressão do 1 até o 4. Então, seriam as 4 folhas que nós temos aqui do lado. Então, eu vou colocar aqui para imprimir e vamos partir para a prática.
E aqui todas as peças da parte ali do tanquinho do Homem de Ferro. Não tem mistério para cortar. É só no ângulo vertical nós fazemos o corte. Sempre, como eu ensinei, arredondado para que encaixe melhor. Até porque uma extremidade que não seja arredondada, aqui com um ângulo bem agudo, não vai encaixar num ângulo que seja arredondado. Por isso a gente arredonda uma parte e a outra para que haja um encaixe bom. Isso faz muita diferença na montagem. Então o que a gente vai fazer agora é marcar essas partes aqui que não ficam boas, não ficam com um corte muito bom. A gente consegue ver aqui que tem uma marca do corte. Isso aqui na hora de encaixar outra peça aqui, não vai fechar, ó, fica com uma fresta. Então o que a gente faz é marcar com a caneta para a gente saber o que a gente está lixando e se já gastou bastante. A gente marca e agora a gente entra com a micro retífica e começa a fazer o desbaste disso. Então vamos lá, galera, micro retífica, aqui a gente coloca uma lixinha, eu tô usando o grão 80 aqui, que ela dá uma gastada bem boa. Então a gente liga e começa a desbastar até sumir essas marcas que a gente fez. Pessoal, duas coisas que eu me esqueci de avisar vocês. A primeira delas é, a gente tem que manter a máquina sempre reta aqui em cima, nunca assim ou assim, porque senão o corte não vai ficar nesse sentido aqui, na vertical. Ele vai ficar na diagonal ou vai ficar errado, tá? Então a gente tem que manter sempre a máquina em linha reta, assim, um ângulo que ela pegue e deixe essa superfície bem reta. E aqui já ficou perfeito. Outra peça que for encaixar aqui, vai encaixar 100%. Nessas partes aqui a gente também precisa fazer. Aqui, como é uma parte pequena, eu não vou marcar com a caneta. Aqui já tá bem bom, então não preciso fazer. Vou tirar essa pontinha aqui, uma rebarbinha que fique, eu não gosto que fique isso. É isso aí. Nessas demais peças aqui eu já fiz. Vai tudo encaixar muito bem agora. Aqui também já fiz. E aqui em cima também. Então agora a gente vai para a parte da colagem. Então o que a gente vai fazer agora, na verdade, não é colar. Eu me esqueci dos detalhes. Que olhando na tela do computador a gente vê que tem um chanfro, né? Na parte da barriga ali, né? Então essas peças não são simplesmente coladas uma na outra. Elas têm esse chanfro aqui, como a gente consegue ver no computador ali. Eu vou puxar um zoom maior aqui, a gente vai ver certinho esse chanfro que eu tô dizendo. Ó, então a gente vai replicar esse chanfro aqui, porque a ideia é trazer o máximo de detalhes, deixar a peça mais parecida possível com o arquivo original, né? Então é isso que a gente vai fazer agora. Então, galera, agora bastar com a micro retífica, que nem eu tô fazendo aqui agora, tenho bastante paciência e vão na manha, porque a micro retífica ela come muito EVA, então tem que ir bem devagar.
ela pronta. Certo, pessoal? Então a gente vai olhar agora aqui na tela do computador como é que vai ser feito a próxima peça e vamos escolher já a peça. Então afasto o zoom aqui e já visualizei qual vai ser a peça. Agora a gente vai produzir essa peça aqui, ó, tá? Que é, que na lateral a gente consegue ver essa daqui. Essa aqui, eu até já tinha cortado um pedaço dela, ó. Então a gente faz o corte dela aqui com a tesoura, é muito rápido e já passa. Tá? Essas pecinhas aqui que a gente vai recortando e desenhando, porque ela tem detalhes, e esses detalhes a gente tem que transferir para a peça final também. A gente vê que ali na tela do computador, essa peça aqui é colada nessa, ó, a gente consegue perceber isso, ó. Então eu já recortei ela aqui e a gente vê que ela é colada. Como a gente vai fazer isso aqui redondo, essa parte tem que ser redonda também, então a gente vai transferir isso aqui para o EVA também. E depois a gente vê que sobra um espaço aqui em cima, né? Que tem que ser preenchido, que é essa outra peça aqui que a gente está vendo na tela do computador. Vamos procurar ela aqui. Essa daqui. Então a gente vai cortar ela também e vai reproduzir, passar ela para o EVA. E vou trazer ela cortada já para vocês. Galera, cortei a outra peça aqui já no papel. Olha só, fiz aqui uma coisa proposital para vocês verem. Aqui é uma borda, essa borda que a gente vê que é bem quadrado, ó. A gente não vai trazer isso aqui para a peça final de EVA. A gente vai fazer um corte arredondado assim, ó. Por que que a gente faz isso? Para que a peça fique nesse formato aqui. Se a gente cortasse tudo daquele jeito quadradão, ia ficar muito quadrado, literalmente isso. Não ia ficar uma coisa mais orgânica que nem assim, que nem a gente conseguiu esse resultado aqui. Então a gente conseguiu esse resultado porque aqui a peça ficou mais orgânica, mais arredondadinho, mais natural. Se a gente olhar a marca 85 no filme Avengers Endgame, de jogo, a gente consegue ver que a armadura ela é uma armadura feita de nanotecnologia, então aquilo desenha o corpo do Tony Stark. Então a ideia é tentar fazer isso aqui também, trazer o mais próximo do orgânico possível. Certo, pessoal? Então aqui a gente já passou essa peça aqui pro EVA, né? E fez ela espelhadinha. A gente vai fazer essa daqui agora, sempre deixando uma margenzinha entre uma e outra, pra gente conseguir cortar, né, de uma maneira um pouquinho mais livre. Certo, pessoal? Então aqui a gente já passou todas as peças, né? Aqui e ali. Certo, pessoal? Agora eu vou
Isso, pessoal, ó, eu já cortei aqui e a gente já vê que o encaixe é 300% fiel. O interessante aqui é que se encaixe, tá? Então a gente não vai colar dessa forma aqui. A gente, depois de tudo feitinho, tá? A gente vai pegar e vai ir lá pro arquivo no computador, vai dar uma olhada para ver os ângulos, né? Pode ser que essa peça não seja extremamente reta assim, pode ser que ela seja meio torta, meio para dentro, pode ser que isso aqui seja um pouquinho para dentro ou um pouquinho para fora. Tudo a gente vai dar uma olhadinha lá para tentar replicar nisso aqui. Agora eu vou partir para essa parte aqui para tentar dar um acabamento e fazer isso aqui encaixar perfeitamente. Vamos desbastar essa parte aqui agora. Ó, já tem um encaixe muito bom. E essa rebarbinha que sobrou ali a gente consegue ver, ó, que ele ia faltar só um pedacinho, ó. Vou fazer o corte aqui agora pra gente conseguir fazer um encaixe perfeito. E as mãos cheias de pó. Isso aqui faz muito pó. Cortei até muito grande, ó. Podia ser um pouquinho menor. Tá? Então encaixou perfeitamente. Encaixou perfeitamente. Claro que depois tem essa outra peça aqui por cima, ó. Tem mais uma peça aqui por cima, né? E essa peça aqui, na verdade, as duas deveriam ficar numa região aqui dentro, ó. Mas o que a gente vai fazer aqui é uma gambiarra aqui para que isso aqui se encaixe perfeitamente. O importante é que a gente faça primeiro essas peças aqui. Então aqui já tá prontinho, aqui também. Isso aqui vai aqui, ó, ele não tá encaixando muito bem ali, então eu vou ter que dar uma desbastada nele também. E provavelmente aqui, para encaixar perfeito aqui, eu vou fazer o quê? Essa tira que sobrou, esse pedaço que sobrou aqui, eu vou desenhar aqui e vou fazer ele morrer mais ou menos
Então o que eu vou fazer agora aqui é verificar como é que vai ficar esses encaixes aqui. Então, o que eu vou fazer agora é transferir para cá esse desenho, para tentar fazer um encaixe 100%. E o restante, essa outra parte aqui, ela vai colar daqui em cima e aqui. Então, aqui tá tudo certo. Muito obrigado e até a próxima.